Olá, crianças! Vamos a mais uma aulinha hoje, né? A disciplina será Ciências e o conteúdo será Recursos Naturais. Tudo bem? Vamos lá. Recursos naturais nada mais é do que tudo aquilo que é retirado da natureza, tá? Tudo aquilo que nós utilizamos para a nossa sobrevivência. As árvores, né? As plantas, a vegetação de maneira geral, o solo, a água, o ar, os animais, todos esses são exemplos de recursos naturais. O que é um recurso natural? Mais uma vez, é tudo aquilo que é extraído da natureza e usado para a sobrevivência e desenvolvimento da população humana: o solo, o ar, a água e os minerais. Percebam que a tia colocou aqui algumas imagens, né, de tudo que nós utilizamos para a nossa sobrevivência, né? E todos esses exemplos são recursos naturais, como as frutas que são retiradas das plantas, do solo, os animais, né, que vivem nos rios, nos mares, os minérios, a vegetação, né, a madeira que nós precisamos para utilizar na fabricação dos móveis, tá? A energia do sol, a energia solar, a energia dos ventos, a água dos rios. Então, todos esses são exemplos de recursos naturais. O uso dos recursos naturais. Eles podem ser utilizados de diversas formas, na alimentação, na matéria-prima, tanto dos produtos artesanais como os produtos industrializados, tá? Todos esses produtos são feitos com recursos naturais. E na produção de energia, né? Aqui, a água gera energia, o sol gera energia, os ventos, né? Então, todos esses são exemplos de recursos naturais e onde são utilizados, né? Tudo bem? Nós podemos classificar os recursos naturais de duas maneiras: em recursos renováveis e não renováveis. Tudo bem? Não esqueçam isso, que isso é importantíssimo. Continuando. O que são recursos renováveis? São aqueles que não esgotam com o uso ou podem se renovar pela ação da natureza ou pela ação humana. Exemplos de recursos renováveis, a tia colocou aqui: a luz solar, a água, a vegetação e o vento também. Todos esses são exemplos de recursos renováveis, tá? Não esqueça. Agora vamos ver os não renováveis, tá? O que são recursos não renováveis? São materiais que levam milhões de anos para se formar, tá? Na natureza e podem se esgotar com o uso excessivo. Além de demorarem anos para se formar na natureza, utilizando, né, de maneira excessiva, o que acontece? Eles vão acabar. É exemplo do quê? Do petróleo, né, do carvão, tá? E o gás natural. Então, todos esses são exemplos de quê? Recursos naturais não renováveis. Tudo bem, quinto ano? Continuando. Olha aqui, a tia colocou mais alguns exemplos de recursos renováveis e não renováveis, tá? A energia solar, os ventos, a água, a vegetação, tá? E não renováveis, o carvão, o petróleo, tá? E os minerais, tá? O ouro, alumínio, todos esses são exemplos de recursos naturais não renováveis. Acompanhe comigo agora na página. Vocês vão fazer a atividade da página 15, tá? Não esqueçam. Acompanhem na página 16 e 17. Lá nós temos recursos renováveis e recursos não renováveis. Todos aqueles que a tia falou. O vento. O que é o vento? A movimentação do ar. Energia solar, utilizada, né, de maneira sustentável. A água, a vegetação, todos esses são recursos renováveis. E os não renováveis, gás natural, o petróleo, carvão mineral e alguns outros minérios, como a tia colocou aqui no exemplo. Tudo bem? Tá? Então, vocês vão ler atentamente o que está explicando cada um desse quadradinho, tá? Grifar o que de mais importante e estudar. Continuando, a importância dos recursos naturais e sua preservação. Os recursos naturais têm uma grande importância porque, sem eles, é impossível a sobrevivência da gente na Terra, né? Se não tivesse a água, se não tivesse o sol, se não tivesse os alimentos que vêm da natureza, nós não sobreviveríamos.
Tudo bem, quinto ano, então não esqueçam qual a importância dos recursos naturais e por que nós devemos preservá-los. Outro ponto que o processo de desenvolvimento econômico de um país, ele deve o quê? Assentar sobre os recursos naturais. Por quê? Essa utilização seja o quê? Responsável e sustentável, de modo que as gerações futuras tenham o quê? Direito a possuir o que nós possuímos hoje, tá? Como assim, tia? O que é desenvolvimento sustentável? É a gente utilizar os recursos que nós temos hoje de maneira não tão excessiva, de uma maneira que a gente possa deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos no futuro. Para vocês também, que ainda são crianças, terem um futuro, né? Um futuro melhor, um futuro de maneira que o país ele se desenvolva de uma maneira sustentável para que as próximas gerações, né, possam utilizar os seus recursos. Então, daí a importância de nós utilizarmos de maneira sustentável esses recursos. Tudo bem, quinto ano? Olha aqui, a tia colocou, não esquecer. Novamente, recursos renováveis e não renováveis. Recursos renováveis, todos aqueles que existem na natureza, em abundância e facilmente se renovam. A fauna e a flora, por exemplo, né? Eles se reproduzem rapidamente, tudo bem? Agora, se a gente não tiver cuidado com a caça, né? Se caçar demasiadamente, se pescar demasiadamente, isso aqui pode acabar. E pode acontecer o quê? Extinguir a espécie, né? Terminar com que aquela espécie de animal, de peixe e assim por diante. E os recursos não renováveis são todos aqueles que encontram-se na natureza em quantidades do quê? Limitadas. Exemplos: petróleo, gás natural, carvão. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. A tia faça uma atividade que eu falei da página 15 e vai mais uma atividade junta, né? Para vocês exercitarem em casa. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima.